Bom, na aula de hoje a gente vai aprender uma nova operação matemática, tá? Que seria a radiciação. Bom, vocês podem ter ouvido falar desse nome ou não. Ou pode ter ouvido falar desse nome aqui, que é a raiz. Bom, então a radiciação é a raiz. Já vamos falar sobre ela. Antes de eu falar sobre ela, vamos falar das outras operações básicas que a gente já aprendeu. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Bom, por que eu coloquei elas desse jeito? Porque a gente sabe que a adição é o contrário da subtração, a multiplicação é o contrário da divisão, ou vice-versa. Eu também falei que elas são parentes, né? Que elas são irmãs, que elas andam juntas. Do mesmo jeito que a potenciação tem a sua irmã, tem a sua parente, tá? Que seria a própria radiciação. Então elas são contrárias. Mas a gente não vai trabalhar com ela nesse perfil ainda, tá? A gente vai aprender o básico do básico da raiz ainda. Então, a gente vai aprender essa palavra raiz e linkada a ela, a gente vai aprender essa palavra aqui, extrair, tá? Então, toda vez que eu for calcular uma raiz, eu vou extrair um número, tá? A gente vai falar, o símbolo dela é esse, mas antes de eu falar dela, a gente vai começar a falar do básico. Então, a raiz mais básica que a gente tem é a raiz quadrada. Então, o foco nesse ano, do sexto ano, é aprender somente a raiz quadrada, tá? Porque vai ter outras raízes, tá? Mas a gente vai calcular isso mais pra frente. O que a raiz quadrada faz? A raiz quadrada extrai, tá? Termos quadrados. Que tipo de termos quadrados? Quadrados perfeitos. Eu acho que eu já falei nas aulas anteriores o que é um quadrado perfeito, mas se eu não falei, eu vou falar agora. Quadrado perfeito é um número natural elevado ao quadrado. Então, um número natural, 2 elevado ao quadrado, 4. Então, quer dizer que o 4 é um quadrado perfeito. Ó, 5 ao quadrado, 25. O 5 é um número natural elevado ao quadrado, 25. Então, 25 é um quadrado perfeito. E assim, qualquer número natural que elevar ao quadrado vai resultar num quadrado perfeito, certo? Mas por que eu falei disso? Porque a raiz quadrada extrai quadrados perfeitos, termos quadrados, correto? Beleza. Então, como assim extrair? Tá? A palavra extrair, você já pode ter uma noção que é diminuir, tirar, alguma coisa do tipo. Então, essa palavra extrair, a gente vai começar a falar sobre ela. Como que a gente vai extrair? Como é que a gente calcula? Só que no sexto ano a gente não vai calcular as raízes, tá? A gente vai só as básicas, a gente vai compreender como é que ela funciona e vai guardar alguns números. Então, olha só. Pegando aqueles números lá, primeiramente vamos pegar o símbolo da raiz. Esse é o símbolo da raiz. Como é que chama esse símbolo aqui? Esse símbolo chama radical, tá? Isso aqui é um radical. Tem um negocinho aqui, tá? Tem um número escondido aqui. Que número está escondido aqui? Aqui está escondido o número 2. Esse número 2 é chamado de índice, tá? É o índice da raiz. Por quê? Porque a raiz pode variar. Ela não precisa ser só de termos quadrados. Eu tenho raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, tá? E segue esse mesmo padrão. A raiz quadrada extrai termos quadrados. A raiz cúbica extrai termos ao cubo. A raiz quarta extrai termos à quarta. E assim vai, tá? Então, não fiquem preocupados com isso, porque o nosso foco é a raiz quadrada. Bom, eu tenho que extrair um número. Então, no caso, para a raiz ser exata, ó, vamos supor, se a raiz for quadrada, eu vou extrair termos quadrados. Então, vou dar um exemplo. A raiz de 49. O 49 é um quadrado perfeito? É. Que número é o quadrado da 49? 7, não é? Se eu fizer uma igualdade, o 49 não é 7 ao quadrado? Sim, a raiz quadrada tira termos quadrados. Não tem o termo quadrado aqui? Tem. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 49 é igual a 7. No sétimo e oitavo ano, a gente vai aprender um novo esquema de como resolver isso aqui, que seria mais ou menos a gente cortar esses termos, mas não fiquem preocupados com isso agora. Eu quero mostrar para vocês como é que funciona. Então, vou dar vários exemplos, depois eu vou mostrar as primeiras 20 lá que eu quero que vocês guardem, tá? Vamos lá, então raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado é 49, tá? Vou dar um outro exemplo. Raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é o quê? 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é 16. 16 é um quadrado perfeito. Então, a gente vai ter que guardar alguns números naturais já elevado ao quadrado para isso ficar fácil. Então, no sexto ano, o foco nosso é conhecer, decorar alguns quadrados perfeitos. A gente não vai fazer muitos cálculos com essas raízes. Então, a gente vai guardar as mais importantes para usar numa hora oportuna. Então, a gente já pode ter a raiz quadrada de 4 é 2. Sim. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4, né? Então, 4.
tá? 2 no caso, certo? E aí a gente vai ter alguns números. Então, guarda aí. Quais números? Esses, tá? Esses são as raízes que eu quero que vocês guardem, tá? Nesse ano, no sexto ano, o foco do sexto ano é praticamente decorar essas aqui. Não só essas aqui, eu vou ensinar algumas outras, tá? Alguns métodos de outras raízes quadradas. Só que o foco do sexto ano é só raiz quadrada. Então vamos lá. Eu vou primeiro colocar aqui algumas aleatoriamente, depois a gente vai ver como é que vai funcionar. A gente já tinha falado aqui, ó, raiz de 49, quanto que é? 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado, 7 vezes 7 é 49. Certo? Quer fazer de outra cor? Vai ficar mais legalzinho da gente enxergar. Vamos lá. Bom, a gente já falou que a raiz quadrada de 4 é 2. Por que 2? Porque 2 ao quadrado é 4. Então, lembra, ó, é o contrário. 2 ao quadrado, 4. Entendeu? A raiz quadrada de 4, 2. Tá? Eu acho que fica tranquilo. Então, ó, eu botei na ordem, tá? Então, vamos lá. Algumas que a gente tem que decorar. Raiz quadrada de 0. 0, porque 0 vezes 0 é sempre 0. Raiz quadrada de 1 dá 1. Por quê? Porque 1 elevado ao quadrado dá sempre 1. Raiz quadrada de 9, 3. Porque, ó, 3 ao quadrado é 9. Então, quando a gente aprende a raiz, a gente já tem que estar com a potência na ponta da língua. Então, a gente tem que guardar esses números. Raiz quadrada de 16, 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é 16. Então, quer dizer que eu estou tirando um termo ao quadrado. Tá? Ele está voltando ao seu número menor, antes de eu elevar a potência. Raiz quadrada de 25, 5. E se você perceber, eu estou colocando na ordem. Quer dizer que, ó, eu coloquei quadrados perfeitos dentro das raízes. E eu estou extraindo esses quadrados perfeitos para voltar na sua base original. Ó, raiz quadrada de 36, 6. Porque 6 ao quadrado dá 36. 6 vezes 6 dá 36. E assim vai, ó. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 81, 9. Porque 9 ao quadrado, 81. Raiz quadrada de 100, 10. Porque 10 ao quadrado dá 100. 10 vezes 10 dá 100, tá? Guarda esse aqui, ó. Esse aqui vai ser importante pra gente falar daqui a pouquinho, tá? 121, 11. Se você perceber, tá seguindo uma ordem. Então, a gente vai guardar esses números por enquanto, certo? 144, 12. 169, 13. Raiz de 196, 14. Raiz de 225, 15. Raiz de 256, 16. Raiz de 289, 17. Raiz de 324, 18. Raiz quadrada de 361, 19. E raiz quadrada de 420. Ah, mas para no 400? Claro que não. Os números naturais são infinitos, as raízes quadradas também são infinitas. Mas esses são boas raízes para vocês decorarem. Então eu gostaria que vocês anotassem elas, tá? Treinassem como se fosse uma tabuada. Guarda isso aqui, porque esses valores vão aparecer em exercícios e em prova, certo? Ah, então é só isso que eu tenho que decorar nessa ordem? Não, a gente tem que decorar nas ordens aleatórias. Por que eu falei para você ficar esperto neste aqui, no 100? Porque valores com base 10, tá? Múltiplos de 10, 100 e tal, tem um padrão pra gente resolver, que a gente vai falar um pouquinho agora. Olha só. Tá vendo que a raiz de 100 dá 10, correto? Olha só. Raiz de 10.000. Ó, vou colocar aqui. Vamos ver se vocês conseguem entender o que está acontecendo. 100. Raiz de 1 milhão. Dá 1.000. Raiz de 100 milhões. Dá 10.000. Vocês conseguem perceber o que está acontecendo aqui? Bom, quando as raízes, tá, são múltiplos de 10 e tem números pares de zeros, ó, tá vendo? Ó? Tem 2, caiu para 1. Aqui tem 4, caiu para 2. Aqui tem 6, caiu para 3. Aqui tem 8, né? 3, 6, 8. Caiu para 4. O que aconteceu aqui? Tá caindo a metade dos zeros. Porque todo número que é multiplicado com zero no final, a gente só junta o zero, certo? Então, ó, quanto que é
10 ao quadrado, 100. Eu fiz 10 vezes 10, o zero aumentou. 1 vezes 1 é sempre o mesmo. Quanto que é 100 vezes 100? Ué, 100 vezes 100 dá 10.000. Eu só conto os zeros, correto? 1, 2, vai ficar com mais 2, 4, tá? Então, toda vez que eu tiver um número pares de zeros dentro da raiz, cai a metade, tá? Isso aqui é um cálculo que pode aparecer. Então, ó, números pares, ó, vai cair sempre a metade. Então, quer dizer que se tiver raiz de 1000, dá para resolver? Não. Por quê? Esse tipo de raiz não é exata, certo? A gente não vai calcular no sexto ano esse tipo de coisa. Do mesmo jeito, tá? Que se eu colocar uma raiz, tá? De um número que seja diferente desses. Tá vendo? Olha só. Vamos supor, pega um número que não esteja aqui, um número natural que não esteja aqui. Vai ter raiz exata quadrada? Não. Quadrada não, porque eu preciso ter quadrados perfeitos. Como assim? Bom, vou pegar aqui raiz de 18, ó. Tá vendo? O 18 está entre o 16 e o 25. Existe um número ao quadrado que dê 18? Natural? Não. Tá? Então, guarda, tá? Esses números aqui. Por quê? Raiz desse tipo, sei lá, raiz de 32. Tá? É exato isso aqui? Tem um quadrado, um número ao quadrado natural que dê 32? Não. Tem um próximo, que é o 36. Eu sei que 6 ao quadrado dá 36, mas não tem um número ao quadrado que dê 32. Tá? Então, essa raiz não é exata. O que a gente vai escrever? Não calcula, deixa ela assim. Mas a gente não vai trabalhar com raízes não exatas no sexto ano, certo? A gente só vai trabalhar com raízes exatas. Então, eu peço que vocês guardem essas raízes aqui. Essas raízes são muito importantes, tá? Então, deu para entender que se o número não aparecer nessa lista aqui, principalmente, tá? Desses números que eu coloquei os básicos, né? Tá? Fiquem espertos com isso. Voltando àquela situação do 10. Os múltiplos de 10. Bom, falei para vocês que a raiz de 100 é 10. Por quê? Porque eu corto a metade dos zeros, correto? Sim. Mas é só assim que acontece? Só com 10, 100, 1000? Não. Pode ser. Se você perceber, eu usei uma raiz de 400. Quanto que estava dando raiz quadrada de 400? Bom, raiz quadrada de 400 estava dando 20. Bom, o procedimento vai ser o mesmo. Se essa raiz é exata, sim, porque 20 ao quadrado, 20 vezes 20 dá 400. Ó, tem 2 zeros? Vai cair a metade. Então, cai 1. Aqui o 1zinho, padrão dele. Qual que é a raiz quadrada do número que sobrou? Raiz quadrada de 4. 2. Olha só que interessante. Tá? Deu para perceber o que está acontecendo aqui, ó? Aqui a raiz quadrada de 100, né? 10 é um zero só. Raiz quadrada de 4, 2. Ué, não entendeu? Vou dar outro exemplo. Raiz quadrada de 2.500. Como é que funciona a raiz quadrada de 2.500? Bom, 2 zeros vai cair para um zero só. Tá? E raiz quadrada de 25, que a gente já viu aí na listinha, 5. Então, raiz quadrada de 2.500, 50. Quer dizer que 50 vezes 50 dá 2.500. Isso aqui é um método de resolução que eu gosto de aprender, tá? Eu gosto de ensinar, no caso. Tá? Eu gosto de ensinar desse fato porque fica um negócio mais prático, não fica um negócio mais pensante. Por quê? Porque eu posso chegar e pegar qualquer número e pedir para você calcular a raiz, que não vai ser o caso no sexto ano, tá? Eu posso muito bem, sei lá, pegar aqui um número, deixa eu pensar no número aqui. 1024. Tá? Raiz quadrada de 1024. Nossa, Vitor, mas esse número é grande, você não passou. Sim, pode ser que isso aconteça? Pode, tá? Porque a gente não vai decorar todos os números. Então, eu preciso pensar que número ao quadrado dá o 1024. Eu sei esse número? Sei. Por quê? Porque esse número para mim já é conhecido. No sexto ano não é tão conhecido. Vou fazer o seguinte, vou fazer um desafio, tá? Quem for o aluno que me responder primeiro, tá? Na aula de terça, onde está o 1024 nas aulas que a gente já trabalhou, tá? Só para falar, 1024 é tal, tá? Vou dar um ponto.
tá? Vou dar um chocolate via Sedex, mentira. Mas eu vou dar uma bonificação para ver se vocês estão espertos com os números que eu pedi para vocês guardarem, tá? Então, no caso aqui, no sexto ano, eu vou ter que pensar nesse número. No sétimo, no oitavo, no nono, eu vou ensinar outros métodos de resolução para isso aqui, para a gente determinar uma raiz. Mas no sexto ano, a gente só precisa simpatizar com raiz quadrada. Então, que número ao quadrado dá 1024? 32. Tá? Isso aqui eu decorei. Então, a gente teria que testar. Então, a gente tem que guardar um número lá e ver. Então, normalmente a gente pensa no número assim, tanto vezes tanto dá tanto, tá? Sei lá, vamos supor, eu sei que 30 vezes 30, Vitor, dá 900, correto? Então, eu automaticamente sei que a raiz quadrada de 900 dá 30. Por que eu peguei esse número em questão? Porque, tá vendo? 900, raiz de 900 é menor do que raiz de 1024, certo? Então, quer dizer que se a raiz de 900 é 30, a raiz de 1024 vai ser maior do que 30, tá? Então, a gente começa a testar, fazer um teste, um cálculo, tá? Uma simulação, uma suposição. Então, se é maior do que 30, eu tento o 31. Só que eu também já sei que não pode ser o 31, porque se eu multiplicar 31 vezes 31, vai dar um número com final 1, certo? Então já pode, porque 1 vezes 1 é 1, então não é 1024. Então a gente começa a fazer análises. Então aí que a gente vai começar a usar da esperteza para supor as coisas. Então, daí a gente vai calculando normalmente e vai achar o número aqui que a gente vai determinar. Então, eu não vou dar esses números tão grandes, mas pode ser que aconteça, pode ser que apareça alguns tipos de exercícios que ponham números maiores, tá? A partir daqueles maiores que a gente já falou, se aparecer com 2 zeros, tá? Vamos supor aqui, 6.400. Raiz quadrada de 6.400. Você precisa se desesperar com esse número. Maior do que o 400 que você passou lá. Não, porque você primeiro vai ver, 2 zeros aqui, vai cair a metade, vai cair um zero só. E qual a raiz quadrada de 64? 8, olha lá. Então tem alguns macetes aí que a gente pode determinar com números maiores. Mas, tá? Então fiquem calmos com isso. Essa é a primeira impressão que a gente tem que ter de raiz, tá? Porque na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de expressões numéricas com potenciação, radiciação, multiplicação, com todas as operações matemáticas. Daí a gente vai dar praticamente um fim nas expressões numéricas, nas operações básicas, tá? Então, fiquem tranquilos.